Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Que nesse dia você possa receber do melhor de Deus para a sua vida. Que você possa compreender a vontade, o desejo dele para você, para a sua família. Deus não é mau, Deus não é cruel, Deus é justo. E na sua justiça, nós temos vivendo dias de pandemia, dias de tristeza, dias ao qual muitas pessoas já perderam e estão perdendo pessoas queridas, amadas, e o mundo parou. E agora ele começa a retomar a sua caminhada, mas não normal. Não da mesma forma, não do mesmo jeito. E um versículo mais utilizado nessa época de pandemia, nós encontramos no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Abre aí comigo, vamos ver o que Deus vai nos falar nesse dia, ao qual eu e você estamos dedicando o nosso tempo ao Senhor. Nós estamos querendo compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Você pega aqui no Antigo Testamento, né? Passa ali o livro de Josué, Samuel, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e aí vem 1 Crônicas e 2 Crônicas. Encontra aí o capítulo 7 e o versículo 14 é um dos versículos que principalmente no início dessa pandemia foi os que os cristãos mais se agarraram. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então aqui, nesse versículo, nós encontramos um maná, uma fonte para nos abastecermos da graça de Deus. Eu te convido a baixar a sua cabeça agora, fechar os seus olhos, parar um pouquinho e permitir que eu ore com você. Querido Deus, eu te peço nesse momento, traz, Senhor, a revelação da Tua palavra, traz, Senhor, a revelação do Teu propósito para as nossas vidas. Que nós possamos compreender, Senhor, o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer, o que o Senhor espera que façamos, para que possamos usufruir das suas promessas sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Toma a mente dessa pessoa que está me ouvindo cativa agora. Retira toda distração, todo pensamento contrário à sua palavra e abra, Senhor, o entendimento dela para que ela possa receber esse maná nesse dia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Como eu costumo dizer sempre, eu gostaria de ministrar com você, junto com você, e não para você. Para tudo o que estiver fazendo. Pegue uma Bíblia, abra ela, ainda que a minha versão seja diferente da sua, a mensagem tem que ser a mesma. E aí então, usufrua desse momento. Usufrua desse instante, usufrua se delicie da palavra de Deus, para que ela possa ser agradável, para que ela possa ser boa, para que ela possa vir a gerar em você fé, fé que vai te fortalecer e vai te ajudar a passar por momentos difíceis, por momentos alegres, por momentos felizes. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a honra e glória
de Deus. Amém? Então, aqui nesse versículo, o povo clama ao Senhor. E Deus diz que se o povo clamasse ao Senhor, se o povo se humilhasse, orasse, buscasse a sua face e também se afastasse dos seus maus caminhos, o Senhor ouviria dos céus e perdoaria os seus pecados e curaria a sua terra. Nós estamos vivendo um momento em que a terra está sendo ferida, em que várias pessoas estão sendo ceifadas e várias pessoas estão ficando com sequelas de uma praga, de uma doença que não tem cura, que até o momento o homem não sabe o que se fazer e que anda usando de todo o conhecimento que Deus lhe deu para buscar uma solução. Nesse momento, eu gostaria de compartilhar com você que esse trecho da Bíblia foi escrito em um momento que o povo estava feliz, em um momento que o povo estava contente, em um momento em que o povo estava em festa. Nós podemos ver isso aqui no versículo anterior, um pouquinho para cima, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 8, aonde estava sendo inaugurado o templo do Senhor, o templo que Salomão construiu para Deus, com toda a pompa, com toda a honraria, sem medir esforços, sem medir preço, aonde o ouro ali cobria esse templo de ponta a ponta, e aí o povo estava alegre, feliz e em festa. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 8. Durante 7 dias, Salomão com todo Israel celebrou a festa. Era uma grande multidão, gente vinda desde Lebon-Hamate até o ribeiro do Egito. No 8º dia, realizaram uma assembleia solene. Levaram 7 dias para a dedicação do altar e a festa. Se prolongou por mais 7. No 23º dia do 7º mês, o rei mandou o povo para suas casas, e todos foram jubilosos de coração, alegre pelas coisas boas que o Senhor havia feito por Davi e Salomão e por Israel, o seu povo. Então aqui, durante essa festa de inauguração do templo, eles festejaram por 7 dias. E depois, para a consagração do templo, foi necessário mais 8. Então nós já vimos que até aí deu 15 dias. E depois da consagração do templo, festejaram por mais 7 dias. E aí então, 22 dias de festa. No 23º dia, o rei liberou o povo para suas casas, que foram felizes. Felizes pelo que Deus já havia feito por Davi, um homem que tinha um coração segundo o coração de Deus. Salomão, o rei atual, e o povo de Israel. Então o povo estava contente, o povo estava feliz, o povo estava usufruindo de um momento de alegria. E nós vemos que Salomão, durante esse período, ele fez uma oração a Deus, consagrando e dedicando aquele lugar ao Senhor. E ele pediu que Deus ouvisse a oração do seu povo quando feitas naquele lugar ou quando direcionadas à distância àquele lugar, que o Senhor pudesse ouvir a oração e atender o pedido do seu povo, ainda que ele estivesse pecado, mas que ele se arrependesse, que Deus pudesse poupá-los. E aí então nós vimos aqui na sequência, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, Deus ouve a oração do rei Salomão e responde. Versículo 12. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi a sua oração e escolhi esse lugar para mim, como um templo para sacrifícios.
se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E aí até o versículo 16, aonde o Senhor fecha uma aliança com o seu povo. Aonde o Senhor diz que ainda que ele esteja mandando pragas, ainda que ele esteja destruindo, se o povo que se chama pelo nome de Deus, os servos de Deus, buscarem ao Senhor, ele ouvirá dos céus. E essa é uma promessa antiga do Senhor, que se nós quebrarmos o nosso coração, se nós nos desviarmos dos nossos maus caminhos, se nós orarmos a Deus, se nós clamarmos a Ele, se nós buscarmos a sua face, a promessa é que haverá uma liberação de perdão e liberação de cura sobre a terra.